acreditarem que o preconceito com etnias e raças é algo da década passada, se formos parar para analisar, por exemplo, dados estatísticos, é possível notar o preconceito não no passado, e sim na construção histórica presente na atualidade. Mas, para começar, quais seriam os conceitos corretos das palavras etnia e raça? Esses conceitos são essenciais para refletir sobre o preconceito hoje na atualidade. A raça inclui suas características físicas e biológicas, como, por exemplo, sua cor. Já a etnia são aspectos do seu ser intelectual que fazem parte da sua moral e seus princípios, como tradições, traços e costumes. Os povos originários do Brasil, também conhecidos como indígenas, constituem uma parte fundamental da história e da identidade do país. Antes da chegada dos europeus em 1500, o território brasileiro era habitado por uma grande diversidade de grupos indígenas, com línguas, culturas e tradições únicas. Esses povos mantinham uma relação profunda com a natureza, dependendo dela para subsistência e desenvolvendo sistemas de conhecimento sofisticados sobre plantas, animais e ecossistemas. Eles viviam em comunidades que variam de tamanho, organização social, com algumas tribos sendo nômades e outras estabelecendo aldeias permanentes. A chegada dos colonizadores europeus marcou o início de um período de grande desafio para os povos indígenas, confrontados pela exploração, pela escravização, pela propagação de doenças e perdas de suas terras. Para muitos povos, eles passaram por uma luta desigual, principalmente pela sobrevivência. São os desafios e oportunidades ao ensinar a história dos povos indígenas para os alunos e como você lida com os possíveis estereótipos e preconceitos? Os desafios são exatamente os estereótipos e os preconceitos e o pouco conhecimento, a ignorância mesmo, porque ao não conhecer a própria história, não conhecer o que nos identifica, por isso eu citei o Darcy Ribeiro, né, a necessidade de conhecer o povo brasileiro, no que o constitui, né, a gente acaba não tomando conhecimento tanto quanto deveria sobre quem são os povos originários, sobre o quanto eles estão presentes em nós, nos perpassam e sobre quem de fato era o dono do lugar, né? Então, os desafios esbarram na pouca informação sobre quem são e qual a importância de garantir esses direitos e como isso resvala, chega até nós. Os estereótipos, como vocês pontuaram, sempre foram um problema. Quem de nós, lembro na escola, quando é que você falava dos indígenas? Você tem lá o dia do índio, 22 de abril, nem lembro qual é o dia, lá não sei quem ia lá em abril, e a gente fazia, vamos fazer alguma coisa, alguma comemoraçãozinha, ou 7 de setembro, estava lá todo mundo vestido, entre aspas, de índio. Isso nunca contribuiu, pelo contrário, isso contribuía para a estereotipização, porque a discussão sobre os povos originários passa pela que os constitui culturalmente, o que os constitui do ponto de vista territorial, a relação que eles têm com o meio, qual é a visão de mundo que esses nativos tinham, têm e nos legaram, até o quanto isso nos perpassa, quantos elementos, porque nós estamos cheios de elementos afro e elementos indígenas ou dos povos originários que são meio que camuflados. Quer dizer, é como a língua que a gente fala é o português, a religião que a gente segue, seja do ponto de vista cultural ou religioso mesmo, é uma religião europeia e todo o resto fica meio camuflado ali. Então o desafio passa pelo preconceito, passa pelo estereótipo e passa por essa pouca informação. Os meninos eles ficam surpresos quando eu digo, por exemplo, agora recentemente nós temos o ingresso na Academia Brasileira de Letras de um indígena, um escritor indígena, o Ailton Krenak, que é um escritor necessário, não só porque é indígena, mas meio que causa surpresa para alguns, né? Como se, por exemplo, o índio tivesse que se encaixar dentro de um estereótipo, dentro de uma caixinha que não existe, né? Então hoje eu falo mais sobre esses autores, hoje eu cito mais a própria filosofia nativa, a filosofia tupi. Não há um espaço para a história do Ceará e para a história local, que a gente acaba preso na ideia, por exemplo, de preparar para o Enem, às vezes negligencia. Mas eu sempre acho um espaço para falar, por exemplo, da nossa própria região. De onde é que veio o Nonanhamu, quem era Anhamu, quem eram os Jugás, a resistência que eles empreenderam ao colonizador que ele chega. Porque você parte daqui, você parte de falar de um povo originário que estava aqui, né? Porque aí ele vai adquirir esse respeito, essa identificação e a partir daí fica mais fácil de você se interessar, porque ele precisa se interessar para ir além, né, da aula. Primeiramente, é importante destacar que os povos indígenas do Brasil representam uma parte significativa da população do país.
São mais de 200 etnias, cada uma com suas próprias línguas, tradições e sistema de conhecimento. No entanto, muitos brasileiros têm pouco ou nenhum conhecimento sobre a diversidade cultural e as riquezas dessas comunidades. Essa falta de conhecimento frequentemente se traduz em estereótipos, preconceitos e estigmas em relação aos povos indígenas. Quais os desafios você acredita que os povos indígenas sofram? Os desafios maiores deles é a discriminação. Eles ainda não são reconhecidos como pessoas humanas que podem viver e sobreviver no meio de uma sociedade. Eles são totalmente excluídos pela cor, pelo que eles comem, pelo que eles vestem, pela fala, por tudo. Ainda é um povo muito discriminado na face da terra. Quais os desafios que você acredita que os povos indígenas sofram? Um deles é o preconceito. Tem também a falta de acessibilidade. Qual o seu conhecimento sobre os povos indígenas? O conhecimento que eu tenho sobre os povos indígenas é a cultura dele, a cultura que eles têm, as danças, as comidas típicas e o trabalho de caça e a pecuária que eles praticam, que é a pesca. Quando se fala de povos indígenas, qual imagem vem à sua mente? Eles são muito discriminados, né? Era para os políticos valorizar mais essa raça, né? Quais desafios que você acredita que os povos indígenas sofrem? Eu acredito que seja o preconceito que eles sofrem atualmente por conta da sua origem e, além disso, também as suas terras, desde os primórdios, primeiramente pelos europeus, portugueses, foram tomadas e atualmente eles não possuem esse respeito e essa valorização da sua importância para a nossa sociedade. Qual o seu conhecimento sobre os povos indígenas? Eles gostam muito de coisas naturais, extraídas da natureza, né? Como as plantas medicinais, né? Eles não têm remédios nenhum que é produzido em farmácias. Quando se fala em povos indígenas, qual imagem vem à sua mente? Eu acho que a primeira coisa que vem na minha mente é a disseminação dos povos indígenas na era colonial, que afetou bastante como eles são tratados hoje e também a principal discriminação que eles sofrem. Qual o seu conhecimento sobre os povos indígenas? Eles são os povos originários do Brasil. Quando se fala em povos indígenas, qual imagem vem à sua mente? Pessoas humildes, de pele morena, que precisam de ajudas e que muitas das vezes precisam se sacrificar para poder ir em busca de seus alimentos e vestimentos para suprir suas necessidades. Quais os desafios que você acredita que os povos indígenas sofram? Discriminação. Eu acredito que eles sofrem muito preconceito por serem indígenas. Quais desafios que você acredita que os povos indígenas sofrem? O preconceito por parte de pessoas que não têm conhecimento sobre eles. A desinformação leva à perpetuação de visões distorcidas que não refletem na complexidade de pessoas indígenas e suas contribuições para a cultura brasileira. Como você aborda o tema da colonização europeia e o impacto nos povos indígenas nas aulas de história? Como a gente aborda o processo de colonização europeia, tem duas palavras em relação, sobretudo, aos povos originários, tem duas palavras que elas têm muita força: etnocentrismo e genocídio. É uma palavra pesada, genocídio, mas é a palavra que cabe. Etnocentrismo por quê? Porque foi um processo, primeiro processo de colonização por exploração, no caso específico do Brasil, pelos portugueses. A colonização por exploração é sempre muito predatória, muito violenta, e a colonização europeia aqui e na América, de forma geral, foi muito violenta, em especial com os povos originários. É um processo de colonização que é predatório porque degrada o meio numa velocidade, de uma forma que hoje nós temos aí sérios problemas herdados desse momento. E esse contato com os povos que aqui estavam, que a princípio parece amistoso, mas logo se desenrola num conflito e que passa inicialmente por um conflito de visões de mundo que são totalmente diferentes, e aí você tem o europeu impondo a sua visão, né? E isso é o que a gente vai chamar de etnocentrismo, né? Se eu tivesse que citar, por exemplo, a porta de entrada para você entender
como o povo brasileiro é formado, eu acho que é uma leitura fundamental. Darcy Ribeiro, o povo brasileiro, quando ele apresenta as 3 matrizes fundadoras do povo brasileiro, a luso, a afro e a indígena, que a partir da maneira como ele constrói isso, a gente constrói uma identificação com o que é ser brasileiro, compreendendo esses povos. E dentro disso estão os povos originários. Tendo em vista sobre todo o conteúdo apresentado, agora vamos fazer uma entrevista com os representantes indígenas Renan Tabajara e Diego Potiguara. Oi pessoal, me chamo Renan Tabajara, sou mobilizador indígena, sou professor e faço parte do povo Tabajara da Serra das Matas. É um povo que se organiza em 9 aldeias, e aí a aldeia sede é a aldeia que eu faço parte, a aldeia que tem, né, a residência das nossas famílias. E aí, gente, a maior dificuldade que a gente tem hoje, né, de fortalecimento cultural é a gente não ter nossas terras demarcadas, né? E aí é uma luta que a gente vem, né, atrelando ela por vários e vários anos, né? E aí a gente teve um governo passado, um genocida, né? Que tudo que pode ter de ruim ele fez com a população indígena. Disse que não demarcaria 1 centímetro de terra indígena, e foi o que ele fez. E aí a nossa esperança hoje é de novos dias, né? Dias melhores, porque a gente tem um governo a nosso favor. A gente tem gestores na FUNAI indígenas, nossos. A gente tem a Secretaria Estadual dos Povos Indígenas, a gente tem o Ministério dos Povos Indígenas. A gente tem uma CESAI, todas, né, com pessoas competentes e que sempre lutaram lado a lado, né, do nosso lado, e estão contribuindo, né, nessas pastas muito importantes. E aí a gente espera que cada dia que passe as coisas melhores e que nossas terras possam aos poucos indo sendo demarcadas. Atualmente eu sou coordenador da juventude local, né, e aí a principal tarefa da juventude é andar lado a lado com nossas lideranças, andar lado a lado com nossos troncos velhos, né, e respeitar. A gente sabe que há uma preparação, não para substituí-las, mas sim para dar continuidade no que elas historicamente fizeram até hoje. E aí a gente preserva isso, né? Anda de lado a lado com elas, respeita, né? E o que ela precisa da gente, né, quanto juventude, a gente está, né, contribuindo para o fortalecimento dessas pessoas, né, que são um patrimônio vivo, histórico-cultural, né, do nosso povo. Hoje vim aqui falar sobre língua do Pinhangatu, a qual está a mesma profissionalizada no município de Monção Tabosa, aqui no nosso município. É baseada em muita luta, muita história de luta. E assim, a gente se baseia no artigo 210, 215 e 231 da Constituição de 1988. Baseado nessas leis que existem dentro desse artigo, a gente vem cada vez mais avançando na revitalização dessa língua aqui dentro do município.
introduzido das nossas escolas indígenas e até mesmo das não indígenas. Em destaco aqui a escola Popular CP, onde a gente introduz, sistematiza todo esse contexto geral da língua tupiniengatiu para as crianças. Assim, elas conseguem um ensino de qualidade bilíngue. Muitos dos povos originários mantiveram suas culturas, línguas e tradições vivas, transmitindo-as de geração em geração. Nas últimas décadas, houve um ressurgimento do orgulho e da visibilidade indígena, com movimentos de reivindicação de direitos, demarcação de terras e reconhecimento de suas contribuições para a diversidade cultural do Brasil. Apesar desses esforços, foi possível perceber neste documentário que ainda hoje restam estigmas sociais em torno da cultura e imagem indígena que precisam ser desmistificados e combatidos.